Temos à nossa disposição palavras do nosso Senhor para este 16º domingo após Pentecostes, conforme o registro de Marcos, no capítulo 7, o versículo 24 a 37. Está na página 1386. Marcos, capítulo 7, o versículo 24 até 37. Jesus saiu dali e foi para a região que fica perto da cidade de Tiro. Ele entrou numa casa e não queria que soubessem que ele estava ali, mas não pôde se esconder. Certa mulher, que tinha uma filha que estava dominada por um espírito mau, ouviu falar a respeito de Jesus. Ela veio e se ajoelhou aos pés dele. Era estrangeira, de nacionalidade sírio-fenícia, e pediu que Jesus expulsasse da sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixe que os filhos comam primeiro. Não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorros. Mas, Senhor, respondeu a mulher, até mesmo os cachorrinhos que ficam debaixo da mesa comem as migalhas de pão que as crianças deixam cair. Jesus disse: por causa desta resposta que você me deu, pode voltar para casa. O demônio já saiu da sua filha. Quando a mulher voltou para casa, encontrou a criança deitada na cama. De fato, o demônio tinha saído dela. Jesus saiu da região que fica perto da cidade de Tiro, passou por Sidom e pela região das 10 cidades e chegou ao largo da Galileia. Algumas pessoas trouxeram um homem que era surdo e quase não podia falar e pediram a Jesus que pusesse a mão sobre ele. Jesus o tirou do meio da multidão e pôs os dedos nos ouvidos dele. Em seguida, cuspiu e colocou um pouco da saliva na língua do homem. Depois olhou para o céu, deu um suspiro profundo e disse ao homem: Efatá, o que quer dizer abra-se. E naquele momento os ouvidos do homem se abriram, a sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus ordenou a todos que não contassem para ninguém o que tinha acontecido. Porém, quanto mais ele ordenava, mais eles falavam do que havia acontecido. E todas as pessoas que ouviram ficavam muito admiradas e diziam: tudo o que ele faz bem. Ele até mesmo faz com que os surdos ouçam e os mudos falem. Amados irmãos e irmãs, que a nossa esperança como comunidade bicentenária esteja em Deus, Criador do céu e da terra, e em tudo o que existe. Amém. Por favor. Amada comunidade de Cristo, a gente não nasce sabendo. A vida vai ensinando para a gente enquanto se vai crescendo. Hoje eu sei, após muitos sofrimentos, de que nós somos iguais. Sim, nós somos iguais na diferença. Somos iguais na diferença. Eu gostaria que vocês se olhassem agora para quem está do lado. Se olhem. Vocês são iguais? Não, né? Eu queria que vocês olhassem agora a mão do vizinho e da vizinha. Olhem a mão do vizinho e da vizinha.
As mãos são iguais? Quero que vocês olhem agora a mão de vocês. Olhem a mão de vocês. Quantos dedos a mão tem? 5 dedos? São iguais os 5 dedos? Os 5 dedos são iguais? Não são iguais. Eles têm o mesmo nome? Quem é esse? Hã? O polegar? Esse aqui? O do meio? Esse aqui é o anilar. E esse aqui antigamente a gente usava para limpar o salão, né? O lindinho. Claro que a gente não é igual. A gente é igual na diferença. Todas nós somos diferentes. Ou seja, quando a gente diz, eu creio em Deus Pai, Criador dos céus e da terra, eu estou reconhecendo que tudo que está no meu entorno foi Deus que fez. E se nós somos iguais na diferença, então a diferença é a riqueza maior que Deus nos deu. Deus criou tudo o que existe. Todavia, a diferença desde sempre foi conflito, exclusão e guerra. Em Postraíra, eu achei que nós era todo mundo igual. Quando eu vou na escola, a professora falava português. E ela me bateu porque eu falava português, na mão e na boca. Quando eu fui no ensino, que hoje é o ensino médio, né? Naquele tempo chamava o 2º ano, o 3º ano, eu fui para um município vizinho. Até ali eu achei que todo mundo era alemão, falava alemão e português. Quando eu cheguei no vizinho, alemão, português, e era evangélico. Quando eu vou no município vizinho, eu descubro de que lá eles também falavam alemão, português, só que não eram evangélicos, eram católicos. Quando eu chego aqui em São Leopoldo, eu descubro que além de falarmos alemão, lá em Postraíra tinha gente que falava alemão diferente do que eu, em Teutônia, em Joinville, no Espírito Santo. Quando eu fui enviado pela igreja para a Amazônia, eu descobri de que também lá tinha capixaba, mineiro, paulista, catarina, paranaense, seringueiro, ribeirinho. Daqui a pouco encontramos um inglês que veio para fazer a ferrovia Madeira Mamoré em Porto Velho. E daqui a pouco também tinha uma comunidade que era vizinha de uma comunidade indígena do Cinta Larga e dos outros, uma comunidade ainda vizinha dos Suruís. Eu aprendi tantas coisas na minha vida, entre elas de que a gente é igual na diferença. Contudo, a diferença sempre foi motivo de conflito, exclusões e guerras. Quando eu cheguei lá na Rondônia, no culto, alguém me disse, visto foram todas castas. O cara me perguntou se eu era da igreja das caixas de Deus, eu nem sabia que esse negócio existia. E eu disse, eu acho que eu sou, né? Porque se eu dissesse que eu não era, né? Numa comunidade, o cara ia me mandar embora, né? Depois que fui descobrir que no Espírito Santo, eles se chamavam de caixas de Deus, antes de ser evangélico e antes de ser da ISLB. Hoje somos tudo uma igreja só. Na época do Antigo Testamento, na rivalidade entre os povos por causa das diferenças, eles costumavam chamar os outros com nomes pejorativos. E já lá em 1 Samuel capítulo 17, versículo 43, as pessoas chamavam os estrangeiros de cães, de cachorro.
Assim ainda é hoje com relação aos que não são do meu grupo, da minha comunidade, ou que não pensam do meu jeito e até não creem do mesmo jeito que eu creio. O Evangelho de Marcos relata que Jesus rompe fronteiras e agora está no território vizinho de Tiro, região de gente pagã. A situação era muito tensa entre os judeus e as pessoas que moravam em Tiro. Significava que as pessoas que moravam em Tiro eram pessoas detestáveis para os judeus. E se tinha medo de ser contaminado pelo que eles criam, a ponto de Jesus dizer: olha, não digam que eu estou aqui. Ele queria ficar meio na dele, sem ser delatado. E Jesus se encontra junto a terras estranhas e ele gostaria de que as pessoas não soubessem que ele estava ali. Mas uma mulher cananeia, que tinha uma filha dominada por um demônio, um espírito mau, soube e veio até Jesus e se atirou aos pés de Jesus, pedindo para que ele ajudasse a sua filha e a libertasse do mal. Eis o encontro de duas pessoas diferentes. Mais ou menos quando eu cheguei no primeiro ano no ensino fundamental e eu não sabia pedir água em português. E a professora disse: tu és um burro, e me reprovou 2 vezes seguidas. Ou a mesma coisa quando eu fui a primeira vez numa festa da minha esposa, todos católicos, e alguém quis me agredir porque eu era evangélico. E tal tensão que existia. Tu és da Gotas Caso ou da outra igreja? Imaginem a cena, querida comunidade. Uma mulher considerada impura, nojenta por ser mulher, no tempo de Jesus, estrangeira e pagã, ajoelhada aos pés de Jesus. Imaginem esta cena. O que Jesus diz? Não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorros. O que Jesus estava dizendo? Não, eu vim para os judeus, você é cananeia, portanto é cachorro, não merece receber a minha atenção. Estão vendo aí o conflito de lugares diferentes, de ideias diferentes, de crenças diferentes? A mulher responde: até mesmo os cachorrinhos que ficam debaixo da mesa comem das migalhas de pão que as crianças deixam cair. O encontro de Jesus com a mulher sírio-fenícia faz com que ele reaprenda. Sim, Jesus reaprende e descobre que também os diferentes comem do mesmo pão que provém de Deus, o Pai Criador. Que Deus dá comida aos que têm fome, levanta os caídos, protege os estrangeiros que vivem em sua terra, ajuda as viúvas, os órfãos e julga em favor dos explorados, diz o Salmo 146 desta manhã. Este encontro é transformador na vida de Jesus. Faz ele olhar e considerar a realidade do mundo e ao seu redor, e a superar os preconceitos que impediam a convivência pacífica entre estes dois povos diferentes, que foram criados por Deus. E Jesus reaprende de que, para cristão, o que importa é estar do lado da vida ameaçada, da vida oprimida, daquela que precisa ser libertada. Este encontro é transformador na vida e na ação de nosso Senhor dali para frente. Esta mulher ensina para Jesus de que a gente não pode ficar olhando só para o próprio umbigo, e que é preciso olhar no entorno. É só ver de como Jesus se comporta quando ele vai para a próxima cidade, para a cidade de Sidom, outra região pagã,
quando Jesus atende ao pedido do povo do lugar e cura um surdo-mudo. Surdo-mudo eram as pessoas que assim estavam porque era um castigo de Deus pelo pecado que elas tinham cometido no passado. E aqui Jesus não tem medo. Lembra? No primeiro encontro lá com a Ciro Fenícia, ele diz: olha, não digo nada que eu estou aqui, fique bem quietinho, pianinho, quietinho. Na outra cidade, ele não tem medo de contaminar-se com a impureza de um povo pagão, pois ele cura o surdo-mudo. Ele põe o dedo na orelha do surdo-mudo. Ele pega a saliva e passa no surdo-mudo. Vejam como Jesus muda. Amada comunidade, o Evangelho desta manhã nos chama para uma atitude nova de diálogo, de abertura e de fraternidade humana. É uma sinalização missionária enorme para a nossa igreja neste país que nos acolheu. Este país nos acolheu. Ontem foi 7 de setembro, esta pátria nos acolheu. Não é possível continuar com a ideia de que tudo começou nesta terra com a nossa chegada. Não é mais possível continuar dizendo que tudo começou em São Leopoldo quando nossos antepassados chegaram. Os estudos revelam que 12.000 anos antes dos alemães chegarem a São Leopoldo, já viviam nas margens do rio Ibiqui, em Alegrete, os minuanos, os guaranis e os caigangues. Sim, antes de nós tinha gente aqui nesse lugar, que inclusive viu os portugueses trazerem os açorianos como escravos. Creio que com uma postura nesse sentido, poderíamos acolher muitas pessoas em nossa comunidade em São Leopoldo. É inegável que nós temos um desafio enorme de ser a Igreja de Cristo no Brasil e também em São Leopoldo. Quando nós temos que brigar internamente em nossa comunidade e dizer que nós não celebramos 200 anos que tudo começou em São Leopoldo, mas sim 200 anos da nossa presença, é um sinal de que a gente acha que começou tudo. Não. Deus criou todas as coisas. Lembram dos 5 dedos? São iguais? Não são iguais. Lembram do rosto do vizinho, da vizinha ou do irmão, da irmã? Não são iguais. A gente não fala só português, a gente não fala só alemão, a gente fala Hunsrück, a gente fala pomerano, a gente fala caigangue e guarani. Essa pátria fala tantas línguas. Temos que aprender e reaprender a viver e agir em grupo. Precisamos voltar a ser uma nação que caminha junto. Pessoas que moram no mesmo lugar, criado por Deus. Somos o povo chamado pelo batismo a servir com nossas particularidades, com aquilo que a gente tem. Eu não posso servir com aquilo que o outro tem. Eu tenho que usar a minha capacidade, o meu dom. Uma comunidade em São Leopoldo necessita de todas as pessoas. E todas as pessoas são chamadas a partilhar os seus dons. Enfim, viver o batismo é colocar-se a serviço de Deus. Por isso Deus nos chamou pelo nome, cada um com o seu nome, e nos colocou aqui nesse lugar com uma função, com algo especial. Administrar os dons a serviço, também numa gestão democrática na comunidade, parece que também é um desafio. Na comunidade ninguém é dono de nenhum espaço. Ele é espaço de todas as pessoas. E todas as pessoas precisam se sentir incluídas, e quem está coordenando o espaço onde está precisa entender que pessoas novas chegam e eu preciso ter a capacidade de dialogar, incluir e trabalharmos juntos. Que o Espírito Santo nos ajude e que Ele faça novas todas as coisas. Pois feliz é a pessoa que recebe a ajuda de Deus, que tem ouvidos abertos para ouvir a sua vontade, olhos que enxergam o seu amor, que tem a prática do diálogo, da convivência pacífica, da fraternidade, da receptividade para além do nosso grupo,
e põe a sua esperança em Deus, Criador do céu, da terra, do mar e tudo o que neles existe. Portanto, querida comunidade, que o nosso slogan como comunidade bicentenária seja: venha, que na Igreja de Cristo em São Leopoldo você tem espaço. Aqui tem lugar para você se ajoelhar, ser curado das suas doenças. Aqui tem lugar para você também aprender a Cristo Jesus, confessar como aquela mulher sírio-fenícia. Que nós possamos aprender como Jesus aprendeu. Somos diferentes. E essa é a nossa igualdade. Igreja de Cristo é feita de gente diferente, que confessa Pai, o Filho e o Espírito Santo como seu Deus e como seu Senhor. Que Deus nos abençoe e nos guarde como sua igreja. Amém.